Olá, sejam muito bem-vindos a mais um devocional promovido pela Faculdade Luterana de Teologia, FLT. Devocional este que nós realizamos em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quero saudar a cada um e a cada uma que nos acompanha com o texto lema dessa semana, que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, e Jesus nos diz: Por que me viste e creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Essa fala de Jesus, ela acontece um pouco após a sua ressurreição, em uma das suas aparições em que ele faz aos seus discípulos. Nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, qual é um tempo que vem após a ressurreição do Senhor, que acontece ali na semana da Páscoa. Jesus ressuscitou e aparece algumas vezes aos seus discípulos, e esta frase é ali no final de uma dessas aparições. Quem ouve essa frase, para quem já ainda não percebeu, quem ouve essa frase é o discípulo Tomé, conhecido por sua incredulidade, por sua dúvida, ao ouvir dos outros discípulos, em outra aparição, dizendo para ele que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele apareceu, que ele teve um momento de comunhão com os discípulos. E Tomé disse-lhe que não, se ele não aparecer e não mostrar as suas marcas dos pregos nas mãos, dos cravos nas mãos, e eu puder tocar, se eu não puder tocar e nem ver aquilo, desse jeito eu não vou crer. E Tomé, ao dizer isso, ele não apenas atesta a sua incredulidade, mas ele demonstra também o quão ser humano ele foi. Ser humano no sentido da sua limitação, limitação a qual representa a nossa limitação. Se para ele, que viveu com Jesus e presenciou todos os milagres, todo o poder que Jesus demonstrou durante o seu ministério, foi difícil crer. Se para ele foi difícil, imagina para a gente. Se não é a ação do Espírito Santo pela palavra, certamente nós diríamos a mesma coisa. Vocês não acham? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós temos a oportunidade de, mesmo não ver Jesus Cristo, mesmo não tendo visto Ele de carne e osso, mesmo não tendo tomado um café com Ele presencialmente, nós podemos ter a certeza de que nós, pela ação da palavra, pela ação do Espírito, nós podemos crer. Podemos ser esses bem-aventurados. Nós temos a oportunidade de testemunhar tudo que Ele tem feito em nossa vida. Para que quando surgirem Tomés na nossa vida, quando surgirem Tomés diante de nós e duvidarem, nós podemos testemunhar. Assim como Cristo se apresentou e mostrou os seus cravos, nós podemos demonstrar Jesus Cristo através das nossas palavras, das nossas ações. Nós temos a oportunidade de testemunhar o Evangelho. E a prédica que nós teremos mais tarde vai apontar para essa questão, para o testemunho que nós temos a tarefa de anunciar após a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós temos hoje o dever de anunciar isso para todos os quais nós tivermos a oportunidade, para todos os Tomés que aparecerem em nossa frente. Passamos a ter um momento de oração. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa oportunidade que nós temos de testemunhar do Teu Evangelho, de poder sentir a Tua presença entre nós, mesmo que nós não tivemos a oportunidade de ver ao Senhor em carne e osso.
A Tua palavra, ela se concretiza também em nossa vida, através dos cultos, dos momentos de comunhão, dos sacramentos. A Santa Ceia, ela é uma dessas manifestações que nós temos, onde o pão e o vinho que nós tomamos é o corpo de Cristo em comunhão conosco. Que nós possamos testemunhar desse Evangelho, que o Senhor nos capacite e nos impulsione a continuar testemunhando desse Evangelho. Da morte que Cristo viveu na cruz, da ressurreição que Ele viveu também, em favor, pela remissão dos nossos pecados, em nosso favor. Também, crendo nisso, nós clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor perdoe-nos por nossas palavras, por nossas atitudes, por pensamentos, por uma conduta de vida que não testemunha do Teu Evangelho, muitas vezes. Perdoa-nos, tem piedade de nós. Pai querido, peço que o Senhor possa nos perdoar e sempre nos lembrar de que assim como nós pecamos, assim como nós temos o pecado batendo à nossa porta, nós temos também o Teu perdão, o Teu amor e a Tua misericórdia à nossa disposição por meio de Cristo, pelo que Cristo fez, pelo que Cristo é. Diante disso, nós clamamos, nós oramos e também agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor ainda faz, através da Tua palavra, da ação do Teu Espírito em nosso meio. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Agora temos um momento em que, em preparação para a pregação, nós possamos ouvir um hino que será projetado e logo após, então, temos a pregação que será feita pelo professor Dr. Klaus Stang. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Que
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Como você dá testemunho da sua fé? O que você diz quando você dá um testemunho da sua fé para alguém? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Quando eu era adolescente, lá com meus 14, 15 anos, eu morei no Rio Grande do Sul naquela época e eu estava bem integrado no grupo de jovens da nossa comunidade. Naquela época eu procurava assim desenvolver a minha fé e a minha piedade e eu tinha um líder de juventude que tinha um coração assim muito evangelizador, um coração que batia pelas pessoas, que desejava ardentemente comunicar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. E ele muitas e muitas vezes nos desafiava. E eu lembro que algumas vezes, no sábado à noite, no programa da juventude, ele chegava e se encostava em mim, olhava para mim e perguntava: "E aí, Klaus, quantas pessoas você evangelizou essa semana? Para quantas pessoas você compartilhou, testemunhou a sua fé?" E eu só tenho que dizer para vocês que esses momentos, quando ele vinha assim e me perguntava para quantas pessoas eu tinha falado de Jesus, era um momento assim que, isso sempre me gerava um mal-estar. Eu ficava encabulado, eu ficava um pouco vermelho, sem jeito, porque parece que eu tinha dificuldades assim de comunicar Jesus, de comunicar o evangelho às pessoas. Isso parecia que não era algo natural, que fluía assim, né? Eu olho hoje olhando para trás, eu conheço pessoas que com tanta facilidade comunicam e compartilham a sua fé. Para mim isso não é exatamente assim. Talvez você tenha o mesmo sentimento. Talvez você também tenha um coração que deseja compartilhar a sua fé, a fé que você tem com outras pessoas, mas às vezes te faltam as palavras, te faltam talvez um jeito, uma forma. O que a gente diz para as pessoas? Não é muita tradição, não é muito comum a gente tematizar isso no âmbito das nossas comunidades. Como eu tematizo, o que eu digo, o que eu falo quando eu compartilho o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se você tem sentimentos parecidos com o meu, então eu quero te dizer, você está no lugar certo, você está na hora certa, ouvindo o vídeo certo, participando aqui de uma meditação no lugar certo, porque esse é o nosso tema hoje. Eu quero compartilhar com vocês e responder essa pergunta: o que eu digo? Qual é a mensagem do Evangelho? O que nós anunciamos e o que nós proclamamos? Eu quero convidar você a lermos um texto das Escrituras, do livro de Atos dos Apóstolos. E nesse texto nós vamos encontrar uma pregação do apóstolo Pedro. Aliás, é a sua primeira grande pregação, dita diante de uma enorme multidão de pessoas. E à luz desse texto eu quero olhar com você e responder essa pergunta. Como eu testemunho o Evangelho, o que eu digo quando eu compartilho o Evangelho de nosso Senhor? Se você quiser e puder, abra sua Bíblia, ligue o seu celular, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu leio o verso 14 e depois eu faço um pulo para o verso 22. O verso 14 é apenas para introduzir, para fazer nexo aqui à nossa leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro levantou-se juntamente com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo, verso 22 agora: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês. Deus fez entre vocês por intermédio do próprio Jesus, como vocês mesmos bem sabem. E este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas
Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. É a respeito do próprio Jesus que Davi escreveu dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, continuou o apóstolo Pedro, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, porque as suas palavras foram como que palavras proféticas. E ele sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. E prevendo isto, ele falou da ressurreição do Cristo. Cristo, na realidade, não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo também não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Pedro tinha um enorme desafio diante de si. Uma grande multidão estava diante dele com expectativa, querendo entender o que tinha acontecido. Por essa ocasião, dia de Pentecoste, o Espírito Santo havia descido sobre os discípulos. As pessoas ouviram um forte ruído, como se fosse um vento forte. Também chamas que pareciam chamas de fogo pousaram, línguas de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos. E além disso, também os discípulos, eles falaram na língua da grande diversidade de pessoas que estavam reunidas ali na cidade de Jerusalém. Então, cada um ouvia os apóstolos falando na sua própria língua materna. E eles queriam entender esse fenômeno. O que está acontecendo aqui? E por isso, então, Pedro, ele se levanta, como diz no verso 14, ele se coloca de pé diante daquela grande multidão. Aqui no nosso verso 22, ele fala especificamente nos israelitas, ele chama os seus compatriotas de israelitas, e depois no verso 29 ele vai chamá-los ainda como irmãos. Então você percebe como o apóstolo Pedro, na sua forma de abordar, vai afunilando cada vez mais ali o público-alvo da sua fala. Pedro começa se dirigindo, então, àquela multidão, dizendo, ouçam. Para mim chama a atenção porque essa palavra, esse verbo está no modo imperativo. Tanto na língua grega, a língua original, como no português nós podemos perceber o verbo no modo imperativo. Pessoalmente, a mim isso é significativo perceber aqui que Pedro, ele tem um zelo, ele tem um cuidado, ele tem uma intenção, um desejo de que de fato os seus compatriotas ouçam atentamente o que está sendo dito. Ele tem, portanto, uma intencionalidade. Em outras palavras, Pedro está colocando o seu próprio coração no anzol. Ele quer ganhar os seus ouvintes. Talvez aqui a gente já pode abrir um parênteses, né? E diante da pergunta que eu fiz como tema para a nossa pregação de hoje, como eu posso testemunhar a fé em Jesus Cristo, como eu posso testemunhar o Evangelho, o que eu digo? Talvez tudo começa com essa intencionalidade do meu coração, da minha própria vida. Eu tenho de fato desejo, eu almejo, eu quero, eu tenho esse propósito de fato comunicar o Evangelho. E a segunda coisa que me chama a atenção aqui foi justamente também o fenômeno de Pentecoste. O fenômeno de Pentecoste, ele funciona como uma porta aberta para o Pedro poder fazer o seu discurso e a sua proclamação. Então, Deus também sempre de novo, ainda hoje, abre portas para nós. Ele nos dá oportunidades. E cabe a mim e a você
que a gente viva o nosso dia a dia atento, que a gente esteja atento a essas oportunidades, a essas portas abertas que Deus nos concede, para também proclamar, anunciar e testemunhar o Evangelho. Às vezes Deus coloca aleatoriamente pessoas ao nosso lado. Às vezes pessoas estão passando por situações de crise, de conflitos, de angústias. Muitas vezes nesses momentos elas se abrem de uma forma especial, estão abertas para acolher, para ouvir, para receber. E como é importante se nesses momentos a gente pode se colocar ao lado, para ouvir, para sentir junto, para chorar junto, para abraçar e também muitas vezes para dar, proclamar, anunciar uma palavra de evangelho para essa pessoa que se encontra angustiada. Então, o que eu digo quando eu quero testemunhar o evangelho de Jesus? O que a gente diz nessas horas? E olhando aqui para o nosso texto, eu quero dar uma grande resposta. E é o que também Pedro vai fazer. Diante da curiosidade da multidão, Pedro não tem dúvidas. Ele aponta na sua fala para a pessoa de Jesus Cristo. Se você ler esse texto, toda a prédica de Pedro, ela foca, ela aponta, ela coloca a pessoa de Jesus Cristo no centro. Portanto, quando você e eu testemunhamos o Evangelho, nós não fazemos outra coisa senão apontar para Jesus. Nós, como João Batista, somos um tipo de dedo indicador. Nós apontamos para Jesus, nós mostramos para Jesus. Ele é o centro, ele é o núcleo. Também já para Lutero, Jesus era o centro do Evangelho. E também para as nossas prédicas, para a nossa pregação evangélica, Jesus Cristo é o centro. O que também aqui me chama a atenção e que eu quero compartilhar contigo, Interessante que Pedro coloca como centro, como núcleo do Evangelho, uma pessoa. Não é um dogma, não são sofismas, não é, em primeiro lugar, um esquema elaborado de pensamento, não são filosofias, mas é uma pessoa. Portanto, querido, o Evangelho tem como seu núcleo uma pessoa e, portanto, ele é, em primeiro lugar, relacional. Ele tem essa dimensão relacional. O Evangelho, ele nos convida a um relacionamento com Jesus Cristo. Portanto, então, o que nós comunicamos e falamos, nós apontamos para Jesus. Mas agora vem uma segunda pergunta que eu preciso responder com vocês. Que Jesus é esse? De qual Jesus o apóstolo Pedro fala? E eu quero aqui também dar 3 respostas para nós. Acompanhe comigo na leitura, verso 22, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. A mim é muito significativo que Pedro inicia a sua fala apontando para Jesus e fala de Jesus de Nazaré. Nazaré é o nome da cidade na qual Jesus cresceu. Ficava ao norte da Palestina, uma cidadezinha pequena, sem grande ostentação, não era popular, não havia nada de tão importante ali na cidade de Nazaré. Aliás, Jesus muitas vezes foi discriminado pelos seus ouvintes ou rejeitado pelos seus ouvintes exatamente pelo fato de ele vir de Nazaré. E as pessoas perguntavam, o que pode vir de bom da cidade de Nazaré? O que pode vir de grande da cidade de Nazaré? O fato de Pedro ter destacado aqui que Jesus é o Jesus de Nazaré, para mim significa que Pedro aponta para a humanidade de Jesus. Pedro está querendo destacar justamente esse Jesus que vem até nós, assume forma humana, vive entre nós, nasce como uma criancinha lá na estrebaria de Belém, E olha, a coisa é tão simples, é tão frágil, é tão humilde, que se você não perceber, se você não olhar atentamente, você pode
você pode passar despercebido desse evento tão central que foi o nascimento de Jesus. Eu lembro, por exemplo, do proprietário, do dono da hospedaria. Aquele que, quando Maria e José bateram a porta, ele não tinha lugar na hospedaria e ofereceu para eles, então, um estábulo, o lugar onde estavam os animais. Já pensou? Ele estava tão perto, tão próximo, tão ao lado de um evento tão significativo como foi o nascimento de Jesus. Mas ele ficou à parte. Ele não participou. Quem participou foram os pastores, que ouviram a proclamação dos anjos e eles se dirigiram apressados para ver o que ali acontecia. Você percebe, meu irmão, minha irmã, o Jesus de Nazaré, ele pode ser tão escandaloso para nós, tão simples para nós, que a gente pode talvez nem sequer percebê-lo. Porque o próprio Deus aqui, ele se coloca nas mãos ou em mãos humanas. Ele está abscôndido, está velado. Tão simples que talvez não o percebemos e tão escandaloso. Eu penso aqui também no aparente fracasso do ministério de Jesus. Ele termina o seu ministério na cruz, numa morte e morte de cruz, segundo os romanos e segundo também a tradição judaica. Cruz era para criminosos, cruz era para escravos, cruz era o objeto de maior humilhação possível. E na tradição judaica, a cruz é para, sim, os malditos de Deus. E ali Jesus dá a sua vida. Mas agora o apóstolo Pedro diz que esse Jesus, tão fraco, tão humilde, tão humano, é aprovado por Deus. Ele tem o sim de Deus. Na perspectiva de Deus, o ministério e a vida de Jesus é julgado e visto de uma perspectiva, de um modo completamente diferente. Ele é aprovado. Se pelos homens ele sofreu desprezo, humilhação e rejeição, diante de Deus ele é acolhido e recebido, aprovado. E eu penso que isso é de fato fundamental. Decisivo não é o que as pessoas dizem ou pensam, decisivo é o que Deus tem a dizer, o que Ele diz a respeito. E aqui o texto bíblico então vai dizer que Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. E como é que se demonstra essa aprovação? Como é que se comprova essa aprovação divina? Através dos milagres, das maravilhas e dos sinais que Deus fez entre vocês, diz o apóstolo Pedro. São três palavras sinônimas: milagres. Na realidade, aqui no grego está a palavra dynamis, dinamite, né? Quer dizer, evoca a ideia de alguma coisa que tem poder, que tem muita força. Maravilhas e sinais, três palavras sinônimas para descrever exatamente o que Deus está fazendo. Interessante, Jesus é passivo e Deus é o sujeito ativo. É Ele quem está atuando, é Ele quem está fazendo a sua história através da pessoa de Jesus Cristo. Para mim também isso aqui é importante e decisivo. Então, queridos, em primeiro lugar, compartilhar e testemunhar o Evangelho não é outra coisa senão apontar para Jesus. Qual Jesus? O Jesus de Nazaré, o Jesus humano, o Jesus que se coloca ao nosso lado, o Jesus que assumiu a nossa natureza humana e que sabe o que é padecer e sofrer. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas Pedro não para aqui. Pedro tem mais coisas para dizer a respeito de Jesus. E agora, num segundo momento, ele vai dizer que esse Jesus é também o Jesus crucificado. E disso fala especificamente o verso 23. Este Jesus, este homem, a vocês foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. A vocês foi entregue e com a ajuda de homens perversos, aqui Pedro está se referindo aos soldados romanos. No grego, no lugar de perverso, nós temos aqui a palavra anomia,
ou seja, pessoas que vivem sem lei. Então, com a ajuda de homens sem lei, perversos, vocês o mataram pregando-o na cruz. Para mim, mais uma vez, é assim impactante ler que Pedro vai dizer que a cruz de Jesus não é um casuísmo, não é algo, fruto, sei lá, da maldade humana ou, enfim, um fenômeno qualquer. Mas aqui está sendo dito que ele foi entregue aos inimigos, ao poder dos inimigos, à vontade dos inimigos ou de gente estranha, e isso tudo foi pré-determinado, ou seja, mais uma vez, o que acontece com Jesus acontece de forma passiva. Jesus ele está passivamente vivendo, sofrendo algo que Deus já tinha previsto. A palavra que é usada aqui é pré-determinado. Essa palavra ela dá a ideia de algo onde já foi demarcado um limite, já foi estabelecido um limite para um lugar ou para uma coisa. Portanto, também para o ministério de Jesus, inclusive a sua morte, já foi colocado um limite, estabelecido um limite. Então, se está pré-determinado, é porque está assentado, está decidido, está fixado por Deus, pelo conselho de Deus, pelo seu propósito. E o texto ainda diz que Deus tem pré-conhecimento. Me perdoem aqui, mas a palavra grega é prognosis. E nós conhecemos aqui a nossa palavra portuguesa, a diagnose, não é mesmo? Prognose a gente não usa tanto, mas a diagnose a gente conhece. Quando um médico, então, faz um exame clínico numa pessoa, ele faz um diagnóstico, ele examina, ele olha os exames laboratoriais e assim por diante, e ele faz uma diagnose. O que você tem é isso. E na sequência ele faz uma prognose. Ele vai dizer o que provavelmente vai acontecer. Diante do diagnóstico, que é a fotografia, ele projeta e prevê o que pode acontecer ou como a enfermidade vai se desenvolver no futuro. E aqui, então, está sendo dito exatamente isso, que Deus tem uma prognose. Ele já sabe, ele sabe como as coisas vão se encaminhar. Então, não é fatalismo, não é escuro, mas Deus tem tudo sob o seu controle. Ele é o ativo. E é disso que nós falamos. Nós falamos desse Jesus que entregou a sua vida voluntariamente na cruz. Ele anda um caminho que, por Deus o Pai, já havia sido pré-determinado. E por último, a terceira resposta. Pedro fala de Jesus como o Nazareno, fala de Jesus como o crucificado e fala de Jesus como o ressurreto. E disso fala o verso 24 e os versos seguintes. E o verso 24, ele começa com um grande mas. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse. E na sequência o apóstolo Pedro, ele usa um texto dos Salmos, escrito por Davi, inicialmente com a intenção de servir como uma palavra de consolo, de fortalecimento. E Pedro reinterpreta esse salmo e vai dizer que, na realidade, esse salmo se aplica muito mais a Jesus do que talvez ao próprio Davi. Porque, afinal de contas, o Davi, ainda que ele tinha uma esperança de ter Deus ao seu lado e que Deus cuidaria dele, Davi morreu. E permaneceu também na sepultura, e todos sabiam onde está a sepultura de Davi. Mas com Jesus, de fato, acontece o que Davi havia anunciado. Ele não conheceu a corrupção, o seu corpo não se deteriorou, ele foi ressurreto. E por isso ele termina dizendo, então, portanto, quando vocês, ele termina dizendo, Deus ressuscitou este Jesus Cristo, com essas palavras, ele termina. Mas a ressurreição.
Eu quero que você leve junto essa palavra, porque falar da ressurreição é muito importante no nosso testemunho. Bem cedo a igreja cristã entendeu que a ressurreição é o centro, é o núcleo também da história de Jesus. Tira a ressurreição e você tira tudo fora. Então fica a pergunta: como eu posso proclamar a ressurreição de Jesus e apontar inclusive também para a nossa própria ressurreição em meio a um mundo, mas um mundo como o nosso, marcado por sofrimento, marcado pela morte prematura? Será que isso é possível? Eu me lembro do horror e da tragédia ocorrida na creche em Blumenau, na Semana Santa. Vocês todos acompanharam isso. 4 crianças perderam tragicamente a sua vida. E agora eu vou falar da ressurreição? Será que isso não soa como uma espécie de fuga da realidade? Como um consolo barato? Ou simplesmente talvez como um mecanismo para me ajudar a amenizar as tensões sociais? Eu quero emprestar aqui as palavras do colega Werner Höfelmann, que ele escreveu em seu artigo do Proclamar Libertação, e compartilhar o que ele diz e o que ele escreve com as minhas palavras. Ele diz: preste atenção, porque esse texto aqui ele nos dá pistas como nós podemos anunciar e proclamar a ressurreição de Jesus. Primeiro, assim como Deus tinha um plano, um propósito, um pré-conhecimento, uma prognose da morte de Jesus, assim Deus também tem um plano e um propósito a respeito da ressurreição de Jesus. Quando eu e você proclamamos e apontamos para a ressurreição, com isso nós também afirmamos que Deus tem um plano. E Ele tem um plano de salvação para com este mundo e para com cada pessoa em particular. Ele deseja, acima de tudo, construir e não derrubar. Ele quer fortalecer e não abater. Ele deseja renovar as forças e não causar desespero. Deus deseja promover a vida e não a morte. E exatamente quando nós então olhamos para a cruz vazia, para a ressurreição e para o próprio Jesus, nós podemos reconhecer e perceber esse propósito de vida que Deus tem para conosco. Não há limites para o projeto e para o propósito de Deus. Nada é capaz de segurar, interromper ou ameaçar esse projeto divino. Assim como Deus esteve presente no ministério de Jesus, na medida em que ele operava milagres, maravilhas e sinais, como nós lemos aqui também no nosso texto, assim também Deus esteve presente em sua morte. E assim também Deus esteve presente na sua ressurreição, libertando Jesus dos grilhões, da morte, do nosso grande inimigo e devolvendo Jesus à vida. Então, é isto que nós anunciamos, é isto que nós proclamamos, é isto que nós testemunhamos. Nós falamos de um Jesus e um Jesus ressurreto, que aponta para um Deus que deseja a vida e não a morte. Segundo, tem mais. Quando você e eu proclamamos a ressurreição de Jesus, isso obviamente não significa que a gente quer simplesmente encobrir, reprimir ou desconsiderar toda a realidade de sofrimento e morte que caracteriza a nossa vida. Mas, pelo contrário, quando a gente aborda e tematiza a ressurreição, com isso nós na realidade trazemos à tona, nós damos voz a todo o sofrimento. E a gente aprende a encarar isso tudo de frente. Sem dúvida, a ressurreição não apaga da nossa memória a dor e o sofrimento, mas oportuniza que a gente tematize o assunto. Terceiro, quando você e eu proclamamos a ressurreição de Jesus, isso significa que nós também nos engajamos na luta, ou nós nos engajamos para também, através da nossa vida, colocar sinais ou talvez também denunciar estruturas e manifestações de morte que muitas vezes antecipadamente entram e adentram para dentro de espaços da vida. Era exatamente isso que também Jesus fez no seu ministério. Através dos seus milagres, dos prodígios, ele colocou sinais, semeion,
sinais do poder e da presença de Deus. Sinais de que Deus não se que Deus não se conforma com a situação miserável em que vivem as suas criaturas, muitas vezes desfiguradas pela enfermidade, pela fome, pela solidão, pela culpa, enfim, por formas concretas como o pecado se manifesta também na nossa vida. Quarto, proclamar e apontar para a ressurreição de Jesus também significa, evidentemente, oferecer e oportunizar ao outro a possibilidade de libertar-se. Libertar-se de preocupações e angústias que dizem respeito ao seu futuro. Também que dizem respeito com aquilo que acontece depois da nossa morte. E com certeza, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós sabemos agora que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque na ressurreição de Jesus, Deus demonstra e manifesta que Ele é Senhor sobre vida e morte. E ainda que a experiência da morte nos cause angústia e medo, sabemos que do outro lado não nos espera o vazio ou o desconhecido, mas do outro lado estão os braços abertos do nosso Senhor, do nosso Deus, que nos acolhe em seu colo e nos presenteia com a vida, nos convida para a vida plena, vida eterna. E eu termino quando proclamamos a ressurreição de Jesus. Bem sabemos que não nos compete aqui provar a ressurreição de Jesus. Nós podemos apenas testemunhá-la. E podemos compartilhar com outras pessoas a diferença que a ressurreição de Jesus fez e continua fazendo na nossa vida. Assim como também o afirma o apóstolo Pedro aqui no último versículo onde nós lemos, né? Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Domingo de Páscoa, lembra? Os discípulos em casa, de portas fechadas, trancadas, amedrontados, transtornados pela terrível experiência da crucificação de Jesus. E agora, poucos dias depois, em nome de Jesus, pela sua ousadia nos seus ouvintes, né? Como é que pode acontecer? Como se explica essa diferença, esse contraste? Os próprios discípulos não sabem bem como explicá-lo. De outra forma, senão a partir dessa experiência que eles fizeram. O crucificado não permaneceu na morte, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus. E também a nossa tarefa, portanto, não é provar a ressurreição, mas testemunhar a ressurreição. E falar também do nosso comprometimento decidido em favor da vida. A tarefa de convencer para a fé é tarefa que cabe ao Espírito Santo. E Ele vai fazê-lo. E é a partir dessa experiência da fé que, então, por sua vez, brota a capacitação do Espírito Santo. A capacitação também de enxergar a vida e a morte a partir da perspectiva do próprio Deus. E só ela será capaz também de inverter essa equação lá do Tomé. Não ver para crer, mas crer para ver como Deus age, como Deus faz a sua história. Crer para poder ver e perceber o seu amor imensurável, que atua em nosso favor, em favor da vida e de uma vida plena. Assim, desejo que Deus te abençoe no seu testemunho que você vai dar. Que você seja uma testemunha fiel, vibrante do Evangelho de nosso Senhor Jesus. E como Pedro, é simples, aponte para Jesus. Para Jesus, o Nazareno, aquele que adentra a nossa humanidade. O Deus Emanuel. É apontar para Jesus, o crucificado e não outro. É apontar para Jesus, o ressurreto, que nos permite consolo, nos permite encarar o sofrimento e a morte de frente, nos permite saber que do outro lado não caímos no vazio, mas nos braços do nosso Pai. Nos permite também hoje sermos instrumentos de Deus, para também ainda hoje, com a graça de Jesus, colocar sinais do seu reino, sinais da sua vida.
E finalmente para que a gente também seja essa testemunha. Convencer o Espírito Santo convence, mas eu e você somos testemunhas de Jesus. Amém. Nós temos uma oportunidade de ouro, uma oportunidade preciosa. Como foi dito antes, nós temos vários Tomés, que são próximos de nós, que estão diante de nós, que estão com dúvidas, que não creem, que não tiveram ainda a oportunidade de ter um encontro com Cristo, de ter um encontro com Cristo ressurreto. Que nós possamos testemunhar, que essa palavra possa nos animar a testemunhar desse Evangelho, a testemunhar do Cristo que morreu e ressuscitou e hoje nos proporciona a salvação por meio da fé nele. Bendito todo aquele que ouve essas palavras, as guarda em seu coração e as vive na prática. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Vão nessa paz de Cristo, sigam nessa paz de Cristo e sirvam ao Senhor com alegria, testemunhando desse amor, desse Evangelho, do Cristo ressurreto, aonde vocês estiverem. Amém.